Bom dia, irmãos. Prazer estar aqui com mais um culto. Pedir aos irmãos que também possam colaborar comigo as referências dos versículos que eu vou citar aqui para os irmãos. Um grande prazer e uma enorme responsabilidade fazer aos irmãos uma porção da palavra do Senhor. Irmãos, hoje trarei para o conhecimento dos nossos queridos e amados irmãos um estudo qual eu fiz a partir da observação do meu dia a dia como servidor público, como profissional da área da educação, e tenho observado dentro da nossa realidade, dentro das minhas limitações, quero poder expressar aos irmãos que eu tenho observado em relação à forma como o ser humano tem sido construído nessas últimas décadas, os princípios que ele tem tido como base para a sua fundamentação ao seu comportamento. E o tema e título deste estudo eu assim defini: um novo homem para um novo mundo. Mas antes de adentrar ao assunto do qual eu aqui exprimi, quero primeiramente fazer uma oração. Amado Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por permitir que aqui novamente estivéssemos em sua casa, junto aos nossos irmãos. Grandioso Deus, obrigado por me dar a oportunidade concedida por nosso bem líder, pastor desta igreja, para que eu pudesse, Senhor, dentro das minhas limitações, colaborar, igreja, colaborar para o teu evangelho. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Nos ajude, Senhor. Ajude, meu Pai Todo-Poderoso, a todos os trabalhos que são feitos aqui nesta igreja. Esta oração que eu lhe faço, em nome de Cristo, nosso Salvador eterno. Amém, meu Deus. Dando continuidade, então, irmãos, também quero colocar um pilar e gostaria que este pilar, ao decorrer do estudo, estivesse reverberando sempre no inconsciente dos irmãos, a respeito de partida que todo cristão deve ter, a respeito das convicções cristão precisa ter para continuar firme no caminho do Senhor. O cristão que se sente confortável neste mundo deve necessariamente se questionar sobre suas convicções espirituais, pois nada é mais contraditório do que os valores que são cultuados neste mundo caído e a vida espiritual que Cristo propõe. É impossível admitir a conjunção harmônica entre luz e trevas. Não há espaço suficiente reservado para acomodar dois senhorios em nossas vidas. Gostaria que o irmão Simão Pedro, Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A luz aborrecerá as trevas e vice-versa. E ao homem cabe decidir se amará a luz ou as trevas. O ponto de equilíbrio aceitável ao Senhor é tão somente o arrependimento genuíno da criatura homem por meio da crença em Jesus Cristo como único e legítimo Salvador. A excelência do Criador dos céus e da terra não admitirá indecisos em seu reino eterno. O Senhor não se compraz com os que se apresentam com coração dúbio para o fronte de seu exército. Por isto, venho aos irmãos evidenciar a notícia da guerra em que o mundo subserviente a Satanás tem travado contra Cristo. Uma guerra assimétrica está ocorrendo de maneira contínua diante dos olhos carnais e principalmente espirituais, valendo-se da criatividade e imaginação maligna do homem não arrependido. Satanás utiliza inúmeras formas e maneiras para impedir que a glória do Senhor seja vista, para proibir que Cristo seja anunciado, para obstruir a comunicação das boas novas da salvação eterna, para tornar inacessível o caminho que conduz à morada celestial. Utilizo do conceito guerra assimétrica para elucidar a desfaçatez de princípios difundidos na era moderna, tidos como benéficos para a construção de uma sociedade justa e igualitária, quando, na verdade, são propostas agressivas, ardilosas, peçonhentas, malignas
e que estão implícitas, escondidas, disfarçadas nas regras de aceitação social vigente. Para tornar ainda mais claro, irmãos, irei discorrer sobre alguns exemplos que têm se tornado pilares de sustentação para a construção deste novo. E para também reforçar, irmãos, não sei se fui suficiente claro, estas ações, esses ideais que o mundo são tão facilmente visualizados por todos nós, principalmente aqueles que ainda dormem. Satanás utiliza de meios dissuasivos, formas que possa tornar ainda mais difícil visualizarmos as suas ações malignas em todos os meios dos quais nós conhecemos. Perversão da imagem do homem segundo a criação divina. Um esforço enorme, hercúleo, tem sido realizado para normalizar uma linguagem visual, através do modismo, da aparência, gestos corporais, danças, da linguagem descritiva, meio de músicas, obras literárias, cinema, que denigram a imagem do homem, tornando-o criatura bestial em todo o seu comportamento, afastando qualquer semelhança com aquele que o criou. A personificação do homem prudente, moderado, sábio no Senhor, pronto para ouvir e tardio para falar, não se encaixam neste mundo atual. Aspectos que devem ser desenvolvidos, como a racionalidade, responsabilidade consigo e com os que estão à sua volta, são valores desprezados. Para ocupar o lugar destes valores, o mundo tem oferecido o imediatismo, a impaciência, a propaganda rasa de assuntos banais como o conhecimento, e a única responsabilidade a ser exercida é com a aclamada busca pela felicidade individual. Conceito este que se encaixa nos mais insanos desejos que o indivíduo venha a ter. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Irmão Pedro? E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus assim criou o homem, segundo a sua imagem e semelhança. A origem da palavra semelhante vem do latim similis, um substantivo masculino definido como o que se semelha, é análogo ou semelhante. Ou seja, ela se refere à comparação de dois objetos distintos, mas que possuem características comuns, que os aproxima por semelhança. Sabemos que o Senhor é espírito, portanto, não possui corpo físico. Desta forma, podemos presumir que o homem foi criado com o propósito de ter características imateriais semelhantes ao do seu Criador, como a consciência e espírito. A palavra do Senhor assim nos ensina que Deus é espírito. João, capítulo 24, versículo 24. Se estiver com o microfone, quer ler? Capítulo 4, versículo 20. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Para continuar dando ênfase, similaridade que o homem deve ter com Deus, o propósito pelo qual ele foi criado, o apóstolo Paulo insistentemente reafirma em vários momentos nas cartas em que escreveu sobre o esforço que se deve fazer para alcançarmos a semelhança com Deus e seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. 11 e 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Já aproveitando, irmão Mar, Efésios 5, versículo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Sede também meus imitadores, irmãos.
e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Tanto o apóstolo Paulo, e existem tantas outras referências que temos continuar a buscar na Bíblia, em relação a este propósito do Senhor ter criado o homem, se parecer com ele. O apóstolo Paulo, obviamente, também não estava nos ensinando que deveríamos fisicamente parecer com ele, para termos o comportamento, a fé, o espírito semelhantes ao que ele se esforçava para se parecer com Cristo. Portanto, o homem deve ser o reflexo de seu Criador. Ele detém em si a aspiração da eternidade. Negar isto é divergir contra a natureza de quem o criou e contra a sua própria natureza. Todo indivíduo que vier a este mundo terá a oportunidade de ouvir sobre o Evangelho eterno e reconhecer sua infinita insignificância diante do Senhor. Ele propiciará a oportunidade para que todos ouçam qual é a sua vontade. João, capítulo 6, versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Tal perversão, irmãos, da imagem que o homem deveria buscar refletir pelo espelho da palavra do Senhor, tem sido ofuscada por vários conceitos filosóficos que contaminam toda a comunicação humana em todas as suas expressões verbais e não verbais. Cito algum destes conceitos: o relativismo, materialismo e niilismo. De forma resumida, trarei algumas de suas definições. Procurei, irmãos, resumir tais conceitos, porque tem uma abrangência muito grande cada um destes princípios. Tentei ser o mais claro possível, espero que os irmãos compreendam. O relativismo entende que não há nenhuma verdade absoluta, nem no âmbito moral e no campo cultural. Por isso, propõe uma abordagem cultural e moral sem julgamentos preconcebidos. Significa que tudo passa a ser questionável a partir do ponto de vista cultural. Absolutamente tudo. E o que a palavra do Senhor nos ensina com relação sobre o que é a verdade, irmãos? João, capítulo 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém. Em João também, irmão Nilson, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Jesus afirma ser a personificação da verdade. Jesus Cristo, o Salvador, detém em si, em espírito e testemunho físico, o valor absoluto do que é verdade. E sobre o julgar, quais instruções temos? Que tal princípio ensina que não se deve fazer qualquer julgamento em relação a nenhuma verdade, nenhum conceito do que seja a verdade. João, capítulo 12, versículo 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Amém. E também em João, capítulo 8, versículo 16. Deixei esses versículos somente no João. Facilitar. João, capítulo 8, versículo 16. E, se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E ainda em João, capítulo 7, versículo 24, irmão. 7, 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Em Salmos, capítulo 119, versículo 142. 119 e 142.
A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Mais um versículo. Salmos 82, versículo 3. Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. O Senhor nos indica a métrica a ser usada para andarmos em justiça. Como fazermos justiça? Indica quem é justo. E este é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, não observar que tal princípio filosófico tem o objetivo de esconder, de apartar Cristo, e não reconhecemos que Ele é a verdade, não reconhecemos que Ele é a justiça. Materialismo. Materialismo é uma teoria que defende a ideia de que a evolução e a organização da sociedade ao longo da história ocorrem de acordo com sua capacidade de produção e com suas relações sociais de produtividade. Doutrina que destaca a importância da matéria sobre o espírito, sobre a mente como base para o desenvolvimento do universo, estando a natureza submissa aos seus efeitos. O termo materialismo designa toda a doutrina ou concepção filosófica que, ao rejeitar a existência de um princípio espiritual, aponta a matéria como realidade ou substância primeira e última de qualquer ou ser ou fenômeno do universo. A matéria, por esta concepção, irmãos, ganha primazia em todo o processo histórico. Nada além do que pode ser palpável poderá ser objeto de estudo e assertividade. Quanto ao confiar na matéria, qual aconselhamento bíblico temos? Jeremias, capítulo 17, versículo 5. 17 e 5. Puder ler? E 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ao princípio, ainda afirma que o processo de abundante produção explica a evolução e organização da sociedade, em que foi capaz de gerar paz e harmonia social. Portanto, todos os esforços devem se concentrar nesse mecanismo. Assim, o Senhor Jesus, em parábola, nos adverte. Lucas, capítulo 12, de 15 a 21. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida de qualquer não consiste em abundância. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E disse-lhe, arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse-lhe: farei isto, derrubarei teus celeiros, edificarei e outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma tens em depósito de bens para muitos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e que tens preparados para quem será. Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem o corpo sobre o que vestireis. Amém. Portanto, irmãos, ao princípio, traz a novidade de que, se fosse possível construir
algo que sustentasse em abundância todos os homens da terra, teríamos paz e harmonia. Somente a partir comemos, vestimos daquilo que é físico. Qual o alimento verdadeiro importa na vida do homem? João capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Quem é o pão? Jesus Cristo, Salvador. Com relação à matéria, ser o único objeto de estudo possível, o único meio pelo qual é capaz de explicar o início e fim de todo o ser e fenômeno no universo, o que se entende a partir das Escrituras? Que concebe as Escrituras para nós? Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, primeiro e o derradeiro. E ainda em Apocalipse, irmã, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Ao princípio, irmãos, procura de todas as formas destruir qualquer concepção divina, qualquer concepção imaterial, qualquer concepção espiritual. Isto advém o materialismo. O nihilismo, termo latim nihil, significa nada. Trata-se de uma ideologia que consegue atingir as diversas classes do mundo contemporâneo. Uma corrente filosófica que acredita no vazio, e o seu conceito é fundamentado na subjetividade do viver. Redução ao nada, aniquilamento, não existência. Ponto de vista que considera que as crenças e os valores tradicionais são infundados e que não há qualquer sentido ou utilidade na existência. Sim, irmãos, este esvaziamento da vida tem sido uma tendência perversa, estimulada, e muitos são os que têm adentrado por esta porta que conduz ao caminho da perdição. E nesta ideologia impede que vejamos propósitos de Deus em nossas vidas. Fomos criados com propósitos, fomos criados para Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Fomos criados também, irmãos, para glorificarmos a Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Bem, fomos criados para obedecermos a Deus. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. 12 e 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Irmãos, agora os convido para fazermos um exercício de reflexão. Imaginemos a formação do homem a partir de tais princípios: relativismo e a descrença em toda a verdade que se coloque como absoluta, o materialismo histórico e a crença na força do que somente é físico, a confiança em seus próprios esforços e o resultado de seu trabalho. Nihilismo, a subjetividade da vida e vazio espiritual, completa desesperança. Qual o resultado que teremos da essência deste ser humano? Quem será a sua salvação? Por qual reino ele empreenderá forças? Este homem, irmãos, com certeza não estará à espera de Cristo. Seus olhos estarão cravados tão somente na finitude terrena deste mundo. O terreno estará aplainado, e os homens sem esperança estarão de braços abertos, à espera do Deus que cumprir com os propósitos firmados na doutrina que os conceberam. Estas ferramentas malignas têm moldado o homem para um novo mundo e o novo mundo para um novo Deus.
a construção deste novo ser humano, infelizmente, obrigatoriamente, tem percorrido por estes caminhos filosóficos. Seus olhos e mentes absorvem tais aberrações nos mais variados lugares, telas e dispositivos. Nem mesmo as salas de aula estão livres destas deturpações espirituais. Ao contrário, são os lugares preferidos para a disseminação destes princípios seculares, pois lá estão indivíduos, em uma grande maioria, espiritualmente vulneráveis. Estes são capturados sem quase qualquer nenhuma defesa. Se suas consciências e corações não estiverem ocupados pela sã palavra, dificilmente resistirão ao cálice oferecido por Satanás. É notório que todos temos sede. Importa saber se o que nos é oferecido é para a cura e salvação, ou para a embriaguez, depravação e perdição da alma. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Para terminarmos, 1 João, capítulo 5, versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Versículo que termina o sinal de interrogação, mas que temos a certeza, o único meio de vencermos o mundo, ensinarmos os nossos a vencer o mundo, é por meio de Jesus Cristo, corpora em si a verdade, a justiça, o propósito da vida eterna. Obrigado, irmãos. Era